Olá, eu sou Andréa Massada, dermatologista. Eu sou Rosângela Mancini Ferreira, dermatologista também. Nós nos conhecemos há muito tempo, eu e a doutora Andréa, há uns 15 anos a gente se encontrou, trabalhamos numa clínica lá no centro de São Paulo, com uma grande professora, a doutora Valéria, com quem eu tenho muito carinho. E foi daí que surgiu a ideia, o interesse da gente criar algo juntas, pela afinidade, pela mesma filosofia. E esse ano surgiu o Enviva-me, que a Andréa vai falar um pouquinho mais sobre o Enviva-me. Esse nome foi criado independentemente bem antes desse momento tão peculiar que o mundo todo vive, mas por uma coincidência, digamos assim, eu acho que veio muito bem a calhar a história do fortalecer o eu interior, iluminar-me para uma vida real, uma vida plena, né? Não só uma vida de aparências, que é aquilo que a gente sempre pensou. E o Enviva-me, na verdade, ele acaba sendo baseado em alguns pilares, que é o cuidado personalizado ao paciente, baseado principalmente num olhar holístico e focado em conhecimento técnico e acolhimento humano e afetuoso. A nossa missão não é apenas cuidar do exterior, né, da pele em si, mas também do cuidado do interior, do ser humano como um todo. Então, por a gente ter essa afinidade, por isso que é Enviva-me, dermatologia personalizada, e a gente está aqui para agradecer também o convite da paróquia, para apresentar alguns programas. A gente pede desculpa também a quem está nos assistindo, a gente está com máscara, mas a gente está cumprindo as regras, né? Regras sanitárias. As regras sanitárias, mas que brevemente, com a vacina e tudo mais, que a gente vai estar mais tranquilos para fazer essas gravações. Inclusive, a gente aproveita aqui a oportunidade que, oportunamente, o pessoal que organiza as redes sociais vai lançar algumas perguntas sobre os assuntos de saúde de maior interesse. E, na medida do possível, nós vamos nos esforçar para esclarecer essas dúvidas e levar o conhecimento a vocês, porque eu acho que a função do médico não é só essa tradicional do atendimento dentro de um consultório, mas educar a população também, promovendo assim uma saúde equilibrada. Agora vamos falar um pouquinho sobre a campanha de prevenção ao câncer de pele, chamado Dezembro Laranja. Por que Dezembro Laranja? Aos moldes das campanhas já tradicional do Outubro Rosa e Novembro Azul, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, desde 2014, cunhou esse nome de Dezembro Laranja justamente por estar numa época de calor, próximo já ao verão, e numa época de festividades e férias, onde antes da pandemia todos estávamos mais livres para as viagens, exposição ao sol. Então este é o Dezembro Laranja. O que é importante a população saber? Quais são os tipos de cânceres que a gente tem na grande maioria? Nós temos basicamente dois tipos de câncer, o melanoma e o não melanoma, sendo que o melanoma é o mais agressivo, o mais raro e que ele vem normalmente de uma pinta, aquela pintinha que você nasceu com ela, que ela está mudando de cor, ela está coçando, ela está crescendo mais do que o normal. Isso é um alerta que tem que procurar um profissional da área da saúde, normalmente é um dermatologista que faz o exame clínico. E os não melanomas são aqueles tumores mais comuns, menos agressivo e que normalmente vem de algumas lesões avermelhadas, que apresenta casquinha, que nunca cicatriza. Também é necessário procurar um profissional da área da saúde para que faça um diagnóstico preciso e seja retirado normalmente. E quando diagnosticado numa fase inicial, esse tumor não precisa de outros tratamentos, né, como a gente vê em outros cânceres. Quais os tipos de pessoas que são estão mais disponíveis, predispostos a esses tipos de tumor?
Normalmente, Rosângela, são aquelas pessoas de pele muito clarinha que verdadeiramente mais queimam do que se bronzeiam. Então, olhos claros, cabelos claros, pele clara, muitas das vezes tendo aquelas sardinhas que quando é criança todo mundo acha muito bonitinho, mas isso já é um indício de que aquela pele é uma pele mais sensível. Da mesma forma, as pessoas que têm os cabelos avermelhados, os ruivos e os albinos também. Então, esse é o alerta maior. Quem tem pele, olhos e cabelos muito claros, desde criança, já deve se fazer um preventivo quanto ao futuro aparecimento ou possível aparecimento de lesões pré-malignas ou malignas, ainda mais se na família houver suspeita de câncer de pele. Ou mesmo aqueles que têm histórico familiar, né? Ou seja, o pai, mãe, avós, tiveram câncer de pele. Então essas pessoas também necessitam de um cuidado maior. Como a gente pode prevenir o câncer de pele? Existem algumas maneiras de a gente se fazer isso. Hoje em dia, a gente pode dizer que o protetor solar já foi bastante divulgado, propagado, coisa que há 20 anos atrás ainda era uma dificuldade, porque existiam aquelas fórmulas mais pesadas, cremosas, oleosas. Então, hoje em dia, a população sabe da importância do uso do protetor solar e existe uma gama de apresentações, seja em cremes, loções, géis, até mesmo em spray, o que tem para todos os gostos. Eu acho que o que falta, e é importante a gente frisar, é a quantidade a ser aplicada e a frequência do uso do protetor, né? Como usar, né? O uso do protetor solar, se você não usar de uma forma correta, ele não vai ser eficaz. Então, quando um indivíduo estiver exposto ao sol, ou seja, parques, na praia ou piscina, você tem que aplicar em todo o corpo, toda a área que vai ser exposta, pelo menos 30, 40 minutos antes de ir ao local. Não adianta você colocar embaixo do sol aquele protetor solar. Então, durante esses 30, 40 minutos, o sol vai agir e vai danificar a sua pele. Outra maneira também de proteger, hoje é muito usado, são os bonés, óculos e as roupas, né, que protegem contra a radiação ultravioleta. E isso é importante, né, Andréia? Eu acho que assim, só reforçando mais um pouquinho a questão do protetor, Rosângela, quanto à quantidade, que acho que é importante a gente citar. Então, normalmente seria uma colher de sobremesa para cada segmento, é bastante. Uma colher de sobremesa para o rosto, uma colher de sobremesa para o braço, para os antebraços, para o tronco e assim por diante. Então é frequente nós ouvirmos os nossos pacientes falando: doutora, mas eu usei o protetor solar, e quando você indaga, mas quanto do protetor? Você percebe que a pessoa passou muito pouco, então na verdade a quantidade foi insuficiente. Outra coisa é a frequência da reaplicação. Exatamente. Então dificilmente, apesar de estar escrito no rótulo a prova d'água, dificilmente ele vai, com contato com a pele do paciente, durar tanto tempo o efeito. Por isso que a cada hora e meia, mais ou menos, ou quando houver uma transpiração excessiva, ou mesmo entrar-se numa piscina, no mar, deve ser aplicado o protetor solar. Eu costumo dizer para os meus pacientes que o protetor não é a prova d'água, ele é resistente, mas a prova, nenhum protetor ele é a prova d'água. Então é necessário, cada vez que entra na água, ou seja, de piscina ou do mar, é necessário reaplicar o protetor solar. E reaplicar, inclusive, em áreas que às vezes a gente nem dá muita bola, né? Na orelha. Exemplo, orelhas, homens com cabelo mais curto, a região da nuca, região do colo que queima muito, o dorso nasal, o peito do pé. Então são áreas que a gente tem que redobrar os nossos cuidados. Exatamente. Vocês vão me perguntar, pessoas negras também correm o risco de ter câncer de pele? Sim. As pessoas negras, apesar de ela ter um fator, uma proteção natural, que é a pele, a melanina, elas também correm o risco de ter câncer de pele. Principalmente, é o melanoma. Um pouquinho mais severo. Exatamente. Normalmente são pessoas que têm uma tendência a ter um melanoma que se instala normalmente na região palmo e na região plantar dos pés. Então é importante que a população, além da gente orientar,
fazer também um autoexame, né? O autoexame é super importante. Se você tem uma pinta, que você, mesmo que seja de nascença, né? Você sempre observa, ver se ela está modificando, se ela está coçando, e sempre que necessário, puder, procurar o auxílio de um profissional para esclarecer as suas dúvidas. E quais pintas ou quais lesões a gente prestaria mais atenção? São aquelas lesões mais assimétricas. O que são lesões assimétricas? Quando a gente compara o lado direito com o lado esquerdo da lesão, o lado de cima e o lado de baixo, uma partezinha é muito diferente da outra. As bordas das lesões, normalmente são bordas que elas têm um aspecto enraizado, não são bordas regulares. Uma outra suspeita que seria a coloração. Mais de uma cor na mesma lesão, aumenta-se a suspeita para câncer de pele. Ou, às vezes, é uma única cor, mas muito enegressiva. Isso precisa ser levado a um olhar de um dermatologista para um exame mais preciso. Diâmetros das lesões. Então, até meio centímetro, via de regra, são lesões mais tranquilas, digamos assim. Acima de meio centímetro já aumenta a suspeita. E a evolução do caso, o que é a evolução? Uma pessoa não tinha aquela lesão ou até reparou na lesão que estava lá quietinha, bonitinha. 3 meses depois, essa lesão duplicou de tamanho, chamou a atenção, começou a sangrar. Isso é um indício de que ela precisa ser vista por um profissional habilitado. E urgente. E urgentemente. É o que a gente chama de ABCDE, na dermatologia, isso, né? Então vamos recordar: A de assimetria, B de borda, C de cor, D de diâmetro e E de evolução. Todo câncer de pele é tratado, via de regra, por isso da importância de um diagnóstico precoce e preciso, é que quanto mais rapidamente chegar-se à conclusão que de fato é um câncer de pele, no início cerca de 90% dos casos são tratados. Ainda o padrão ouro de tratamento é a remoção cirúrgica. Sim. Mas existem algumas alternativas dependendo do caso, né, Rosângela? É necessário, como a gente falou, ir para um profissional para ser feito um diagnóstico. Muitas vezes é feito através de uma biópsia. O que seria isso? Tira um pedacinho da lesão, vai para um laboratório onde vai ter uma análise. Aí o profissional vai saber qual o tipo desse tumor para poder tratar, né? Para dar uma diretriz a esse tratamento. Se vai ser feito totalmente a retirada dessa lesão ou mesmo tratamento apenas tópico. Então, mas para isso é necessário, né, é importante que a população saiba fazer realmente a procurar um profissional da saúde para ter um bom diagnóstico e traçar um tratamento adequado. Fora a remoção cirúrgica e a opção para determinados casos do tratamento tópico, ou seja, com a aplicação de cremes, que deixando bem claro, não é para todos os tipos de câncer de pele, para cânceres mais invasivos, como melanoma, hoje a gente tem outros tipos de tratamento, né? Então, tratamento cirúrgico da remoção do câncer de pele ainda é o padrão ouro, mas existem algumas alternativas, não para todos os cânceres de pele, como a aplicação de alguns cremes locais. Para casos mais invasivos, como melanoma, hoje em dia os estudos estão muito avançados nos imunobiológicos, não somente avançados, como protocolos efetivamente aí na rotina de tratamento. Mas nada exclui o tratamento cirúrgico. Primeiro se faz a cirurgia, depois se aplica o imunobiológicos, né, Andréia? Isso mesmo. Acho que nós, médicos dermatologistas, nós também contamos com uma rede de aliados. Então, profissionais, médicos de outras especialidades, sem dúvida nenhuma, mas valorizar também. O dentista pode nos ajudar a um diagnóstico, ou pelo menos uma suspeita de um câncer na cavidade bucal, que é da nossa alçada também. Manicures, barbeiros, cabeleireiros que lidam efetivamente, né, e com maior frequência talvez que nós com essa população, às vezes aquele barbeiro que a pessoa vai lá todo mês, está sempre olhando o couro cabeludo, olhou uma coisa diferente, para alertar
né, essa pessoa a procurar um auxílio médico. Então, quando a gente conversa nas palestras que a gente dá e tudo, a gente gostaria de ressaltar a importância, né, depiladores também, né? Por isso que é importante a gente se conhecer, né, gente? O mais importante é isso, saber que existe essa doença. A gente tem que conhecer o nosso corpo, se essa pinta está, se você tem algum lugar que você não alcança, seus olhos não alcançam, pedir para uma outra pessoa examinar para você e estar sempre olhando se aquela pinta modificou, ou não precisa ser necessariamente uma pinta, mas aquela lesão, se ela modificou, se ela está cicatrizando ou não, porque a gente está falando do melanoma, mas os tumores, como foi dito anteriormente, não melanoma, são os tumores mais comuns, né? Que parecem muitas vezes com uma pinta inocente e normalmente é um câncer de pele. E diagnosticado precocemente é muito mais fácil. E esses tumores não melanoma, que nós chamamos de carcinoma basocelular, basicamente, ou espinocelular, muitas das vezes eles passam de forma indolente, vão crescendo lentamente ao longo da vida, por isso até que às vezes o paciente não chega a nós, porque ele se acostuma com a lesão. Mas a gente frisa muito com os nossos pacientes, não nasceu com isso, surgiu, na dúvida, peça uma ajuda especializada, né? Não tenha medo de procurar essa sempre ajuda. uma mesma pomadinha, não cicatriza porque alguma coisa tem, né? Eu sempre explico, se você usa, você imagina que é uma feridinha, algum machucado, você passa alguma pomadinha, é para sarar. Se não sarou, se não cicatrizou, porque alguma coisa por trás tem. Então é importante esse alerta, porque isso é muito comum, né? Hoje nós brasileiros, nós temos acesso a medicamento muito fácil e com isso muitas vezes retarda algumas doenças, né? Inclusive câncer. Na hora que vai chegar ao nós profissionais já está numa fase mais avançada. Então pensar, não melhorou? Alguma coisa tem. E isso serve para tudo, não só para o câncer de pele. Uma dor de cabeça, uma dor de garganta, uma dor na perna, isso é para tudo. Se você pensa numa coisa simples, né, era para melhorar. Se não melhorou, alguma coisa tem. Rosângela, eu acho importante nós ressaltarmos o papel da radiação ultravioleta na formação das lesões pré-malignas ou malignas. Sim, André, é importante a população ficar ciente que a radiação ela é cumulativa na nossa pele. Então, ou seja, desde a nossa infância, desde que você começa a se expor até a sua fase adulta ou mesmo a velhice. E quais são mais predispostos? Lógico, aquelas pessoas de pele clara, como a gente já havia falado. Elas são pessoas muito mais predispostas a vir a ter alguma lesão, câncer ou mesmo outras também, porque o sol não dá só câncer na pele. Certo? Certo. André. E um dado interessante, até para vocês terem uma ideia, é que se uma pessoa nunca se protegeu da radiação ultravioleta, até os 18 anos de vida, ela já tomou cerca de 80% do seu capital solar. Ou seja, 80% da radiação ultravioleta que ela poderia tomar ao longo da vida. Daí a importância dessa prevenção, porque hoje em dia, praticamente a gente não pode contar com a camada de ozônio. Então, praticamente a gente não tem um filtro natural. Se junta uma pele predisposta, branca, como a gente diz. Olhos claros. Olhos claros, cabelos claros, em atividades de muita exposição solar, aí a gente está juntando todos os fatores que corroboram para o desenvolvimento dessas lesões que a gente está falando. E aí, André, eu pergunto, né, muita gente tem dúvida, como sintetizar a vitamina D? Pois é, né? A gente diz que, uma brincadeirinha no meio médico, metade da população do mundo toma aspirina, a outra metade toma vitamina D, né? Como que a gente lida com esse dilema? Bom, dependendo do déficit de vitamina D, mesmo que a pessoa ficasse 24 horas exposta à radiação ultravioleta, ainda assim seria insuficiente para sintetizar a vitamina D. Então, se o seu médico pede uma dosagem de sangue na vitamina D e ela vier muito baixa, a gente tem que ter em torno de 20, para vocês terem uma ideia, o que é preconizado, tem que repor. Só que
Tem casos que a gente vê que o nível é muito baixo, 10, 8, não adianta ficar tomando sol. Vai torrar a pele, queimar a pele, predispor a lesões pré-malignas e não aumentar o seu nível de vitamina É D. necessário repor via oral. É que a gente brinca que nesse caso precisa de sol em cápsulas, Só em vitamina D em cápsulas, né? Outra coisa importante que a gente não falou. E as câmeras de bronzeamento ajudam na sintetização de vitamina D? Ajudam em alguma coisa? Ajuda a piorar a qualidade da pele, né? Primeiro que o bronzeamento artificial, como é conhecido, né? Hoje quase a gente não vê tanto, mas ela é proibida por lei, né? E é importante saber que 15 minutos de bronzeamento artificial equivale a um dia de sol. Então, ou seja, é muito maléfico à nossa pele. Sim. Não só a pele, como a saúde mesmo, no modo geral. E aquelas câmeras, elas são num ambiente até meio fechado, assim, com a proximidade muito grande próximo. em contato com a pele. Então, graças a Deus que diminuiu bastante, mas ainda A gente sabe vê que em por alguns aí. lugares ainda tem as câmeras de bronzeamento artificial, mas que é proibido já faz alguns Uns anos, bons né? anos. Mas por outro lado, tem a história também dos jet bronzes. O que dizer desses jet bronzes? Isso é permitido por lei. Então aquela pessoa que é branquinha e quer ficar com ar de bronzeado, isso é um hábito saudável, não vai fazer mal do que nenhum. uma tinta que é jogada em spray de forma muito superficial na epiderme, na camada mais superficial da pele, e que vai saindo com o tempo, porque a pele vai tendo uma descamação natural e o próprio ato de se Tomar banhar banho, e vai tudo mais, saindo você naturalmente. vai tirando. Então aquilo não É tem a mesma problema. coisa dos altos bronzeadores, que são hidratantes que ao longo do uso ele vai dando uma tonalidade à pele, que isso também não faz mal nenhum. Né? André, a gente podia explicar um pouquinho mais sobre a pele do bebê. Se o bebê também tem incidências de câncer de pele e como utilizar mesmo o protetor solar. A pele de um bebê é uma pele muito sensível. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria como de Dermatologia recomendam o não uso do protetor solar até os 6 meses de vida, né, Rosângela? Isso. E sim outras formas de proteção. Como roupas, guarda-sol, né, como a gente explicou anteriormente, que existe hoje roupas com proteção ultravioleta. Se a pessoa não tem condições, mas usar uma toalha, uma camisetinha, então tudo isso Algo que se chama barreira física, né? Tudo isso são maneiras de proteção. A partir dos 6 meses de idade, já se pode usar um protetor solar, é lógico, recomendado para a faixa etária. Então seriam os protetores solares infantis, que até em torno dos 3, 4 aninhos de idade usar porque ele faz uma barreira diferente, eles são mais hipoalergênicos, ou seja, causa menos alergia na pele da criança, certo? Falando em câncer de pele, é importante dar um dado, né, que o câncer de pele é o mais prevalente no mundo inteiro, ou seja, é uma incidência muito grande de câncer de pele e o Brasil não foge à regra. Principalmente porque nós vivemos num país ensolarado, né? Isso. E tem uma área muito extensa de mar. Isso. Aqui por ano são cerca de 180 mil casos diagnosticados, fora aqueles suspeitos que infelizmente nem chegam a ter acesso ao diagnóstico e tratamento. Quanto à faixa etária, atinge principalmente, né, como a gente disse que o fator causador principal é o efeito cumulativo da radiação ultravioleta, então isso começa a desencadear a partir da 5ª, 6ª década de vida. O que não significa dizer que, embora muito raro, os bebês ou as crianças muito pequenas não podem ser acometidas, mas daí seriam outros cânceres de pele que não melanoma ou melanoma. Os carcinomas, como a gente havia falado, né? Isso. Hoje a gente observa muito mais precoce alguns danos da radiação nas peles mais jovens, né? Antigamente, aquelas mãozinhas que a gente via das pessoas mais de idade, cheias de pintinhas marrons, que falava que era mancha de velhice, hoje a gente já não fala mais mancha senil, porque a gente encontra também pessoas mais jovens. E por que isso? Mas isso mostra o tempo de radiação, o tempo que ela ficou exposta ao sol. Então hoje a gente encontra em pessoas de 30, 40 anos, que não está nem na terceira idade, né? Então é errado falar mancha senil,
e sim melanose solar, que é o termo técnico, né? Mas isso não significa velhice, isso significa que você se expôs muito ao sol. Então, a tua pele é mais sensível à radiação solar e precisa de um cuidado também. E uma outra evidência também que a população mais jovem está sendo acometida pelos efeitos adversos da radiação ultravioleta é o que os colegas oftalmologistas vêm sinalizando, o índice de pessoas jovens com catarata precoce. Catarata também era, até algum tempo atrás, conhecida como uma doença típica da senilidade, típica de pessoas mais idosas. E hoje em dia, por causa da radiação ultravioleta, muitas das vezes sem óculos de sol para proteção, esses olhos acabam sendo acometidos de uma forma muito mais precoce, tendo que ser submetidas a tratamento cirúrgico também. Então, da mesma forma que para a pele é importante o protetor solar, as roupas que protejam e tudo que falamos, para a saúde ocular tem a história dos óculos. Então, ao contrário do que parte da população utiliza como um acessório de moda e tal, é uma proteção também. Ele tem uma finalidade, né? O uso do protetor, principalmente para as pessoas que têm olho claro, Isso. é necessário usar, não só como um acessório a mais, mas sim necessário. Então uma assim, necessidade. o protetor solar está para a pele, assim como os óculos estão para os olhos. E o boné para os calvos. Isso aí. Esquecemos de falar disso, né? É verdade, é importante. Tem pele no couro cabeludo, né? Acho que é isso. A gente espero ter esclarecido algumas dúvidas, né, de vocês e que, quem sabe, o ano que vem a gente possa apresentar uma palestra para toda a população, esclarecendo, Quem né? sabe a gente já pode estar junto novamente, de vocês, né? Agradeço muito a oportunidade e até uma próxima. E muita paz, muita luz. Muita paz, muita luz Para para todos todo mundo. vocês.